partir de agora, bom dia. A nossa orientação começa a ser gravada. Falta o Gleison, né, entrar agora. Eu acho que ele estava e ainda não entrou. Não lembro se tinha mais alguém agora. Eu preciso saber quem vai fazer a orientação hoje, para eu anotar aqui e também para a gente organizar o tempo, né, de orientação. Que daí eu consigo dar uma organizada para que todo mundo consiga ter uma orientação em cima, né, das dúvidas que estão tendo. Então, turma, quem que vai orientar? Vamos lá? Vocês ficaram todos quietos, ninguém vai orientar hoje? Porque agora nós temos orientação. Né? Deixa eu te falar, estou fazendo ainda a minha planta, ela não está toda definida, mas como eu estou pelo celular, como é que eu mando o arquivo para você? Como é que é para compartilhar? Não entendi, falhou um pouquinho. Para mim compartilhar a planta, eu vou enviar um arquivo no chat, como é que é? Eu estou no celular, né? Não tem como compartilhar do jeito normal a tela do... Tenta mandar pelo chat, aí eu consigo abrir aqui, mas você não consegue mexer nele, né? Aí você vai explicando pelo que eu estou apresentando. Tá, e a planta ainda não está concluída, assim, não vai ficar muito Não bravo. precisa, tá? Vocês estão desenvolvendo o projeto. Vou mandar, porque está bem cru ainda, mas tá bom, vou mandar. Mais alguém, toma? Vai, por favor, me falem, né? Vocês estão caladas, não escrevem no chat, só estão aí. Você vai ser o último, Gleison. Mas eu preciso saber quem vai, porque daí eu consigo organizar. Porque não adianta depois, né? Eu começo a orientar e aí o tempo passa e chega lá no final, quando eu estiver quase terminando a aula e o aluno fala, eu quero orientar. E aí a gente não tem tempo, né? Ou se não, já teve caso semana passada. Professora, eu queria ter orientado, mas não sabia que era para falar. Então, vou reforçar aqui. Quem quiser orientação, por favor, falem para a gente conseguir organizar, tá? Quanto antes vocês tiverem orientação, melhor para vocês, porque vocês conseguem desenvolver. A gente não sabe como que vai ser quando a gente retornar, né? Presencial, a gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai ter, como que vai funcionar, o calendário ainda não saiu para a gente, então não temos ideia nem que dia que a gente vai retornar à aula. Então, por favor, né? Não tenham medo nem vergonha de fazer isso aqui. Tá? Para a gente conseguir organizar da melhor forma possível, para a gente conseguir ter orientação de todo mundo. Quando vocês salvarem em PDF, gente, salva em preto e branco também, porque isso ajuda na hora de visualizar, tá? A eleição tá colorida. Então, eu vou começar pelo Erlen e eu vou compartilhar a minha tela aqui com o projeto dele, aí você vai falando, tá, Erlen? Certo? Espera aí, abrir o áudio. Tá bom, Abre ai seu meu Deus. áudio agora, que você vai falar. Só
Vou compartilhar aqui só um minutinho. Bom, Acho que é esse. né? Mas eu vou tirar, porque assim, ela não está definida ainda, mas eu vou tirar uma colorida. Então, eu posicionei aí alguns blocos, eu estava pensando em fazer agora um bloco só. Ellen, só um minutinho. Fala um pouquinho mais devagar, porque tá falhando. E aí, quando a gente fala na velocidade normal, eu pego menos palavras. Se falar um pouquinho mais devagar, eu vou pegando mais palavras e conseguir o que você tá falando. Bom, a minha dúvida maior é a questão do banheiro infantil. As salas jardim e matinal, elas, no projeto lá mostra o banheiro tendo acesso direto à sala, né? E as 3 salas de acesso direto no banheiro, eu ainda não consegui encaixar no jeito que dava esse acesso. Aí ficaram 2 com acesso. E uma eu estou por do lado, próximo ao acesso. Um acesso externo. É que eu não consigo saber exatamente onde é os banheiros, porque eu não tô vendo o layout do banheiro, só tô vendo daqueles lá do canto, né? Mas ok, a gente vai falando. Ainda está assim, nesse caso que eu estou falando, é lá no cantinho do bloco, aí perto de onde está o norte, na planta, tem o Aqui, banheiro, né, que são as salas. tem as 2 salas do jardim 1 e 2, eu deixei a sala de repouso já junto com a sala, assim, vou fazer só uma porta de correr para abrir o outro ambiente daí. É uma dúvida também, eu pensei em fazer jardins internos na construção, né? Meio que fugir um pouco aí do conceito, mas eu queria manter os jardins internos para iluminação interna aí dos corredores e das salas. Então, o que são esses círculos? O que você tem alguma coisa ou é só uma marcação para você lembrar de alguma coisa depois? Círculos são os setores que eu ainda estou projetando, né? Então, o matinal, eu ainda estava desenvolvendo, era o berçário. Aí eu mudei, eu vou jogar o berçário para o lado do solar, estava fora do norte, né? E então tem que pegar um lugar onde pega mais sol, né? Onde que estão os solares? O solar é onde está esse círculo do lado do banheiro que eu estava falando aí. Aqui ou aqui? Como passo o mouse de novo? Aqui ou aqui? Tá. Onde está seu pátio coberto? O pátio coberto está próximo à entrada, aí onde tem o banheiro que já tem o layout, está vermelhinho. Tá, aqui. Onde está o seu pátio descoberto? Essa bolinha é do canto da curva do terreno, da esquina aí. Eu ainda vou desenvolver aqui. ele. Aqui? Não, aqui. Tá. Que acaba não tendo ligação com o pátio coberto. Eu vou fazer a ligação por essa lateral que ainda está sem desenvolver a planta ainda aí. Lateral aos banheiros. É sempre interessante essa parte do pátio descoberto ter uma ligação direta, né? Como se fosse até uma continuidade do pátio coberto, ou vice-versa, para uma escola, né? Porque quando vocês fazem. Isso não é regra, tá? É uma coisa que é mais interessante, vamos dizer assim. Que quando você faz, para a sensação de que esses pátios sejam maiores, né? E é interessante eles não ficarem tão enclausurados, né? Com construção.
E sua área permeável? Bom, então, tá bem cheio, né? Professora, eu não sei, eu acho que eu fiz errado. Eu dimensionei as salas com tamanhos máximos lá indicados, né? E parece que não vai caber assim bem aí no que sobrou de terreno, né? Que eu defini o estacionamento lá no final. Uhum. Parece que está ocupando muito, né, a construção, não está sobrando muita. Porque assim, porque quando eu bato o olho, né, eu vejo algumas questões. É que normalmente vocês fazem lá aquele mapa, né, aquele estudo de massa, mas quando vocês fazem o estudo de massa, às vezes vocês não dimensionam, né? Vocês pegam e não dimensionam as coisas no estudo de massa, né? Que é uma forma da gente entender qual é o espaço que esses setores, ambientes vão ocupar, certo? Quanto que deu o seu pré-dimensionamento total, sem o estacionamento, tá? Só da edificação. Eu só pegar ele aqui, abrindo ele aqui. Então, sem estacionamento, deu 1.296 metros quadrados. 1.296. Aí o estacionamento. 296? 1.296. Tá, considerando 300. Isso, 1.300. Mas, assim, salas, tanto as de atividades, multimeios e tal, eu usei os parâmetros maiores de área. Eu estou revendo agora, até eu estou mexendo na planta ainda, eu estou revendo algumas salas, eu estou diminuindo, né, para ver se dá maior ventilação, se dá mais espaço livre no terreno. Não, tudo bem. Na verdade, o dimensionamento, eu queria saber se a quantidade de vagas suas estava certo. Porque, assim, dentro do que você está falando, em torno de 1.300 metros quadrados, você está dentro do que normalmente teria, tá, a escola. O que às vezes eu vejo que é o problema é como vocês pensam a distribuição. Então, assim, vocês não... quando vocês vão fazer o projeto, vocês vão fazendo quadradinhos, entendeu? Ou retângulos. E vão colocando esses retângulos encaixados no AutoCAD ou no programa que vocês estiverem usando. Isso daí é ruim, porque, né, de repente o negócio fica, vamos dizer assim, de uma certa forma mal distribuído, né? Então, assim, o que é muito importante numa escola infantil? É o espaço onde eles vão ter convivência, onde eles vão correr, onde eles vão brincar, né? Não que as salas de aulas não sejam importantes, mas isso é. Então, quando eu bato o olho dentro do seu projeto, eu vejo que a preocupação, você não teve um olhar, vamos dizer assim, de olhar isso primeiro, como que seriam distribuídos, entendeu? Para depois começar. Eu sei que a gente tem toda a cartilha lá, que ela ajuda muito vocês, porque elas dão referências para vocês, mas a arquitetura, sempre falo assim para meus alunos, e eu não vou deixar de falar, a arquitetura é mais do que a gente fazer esses quadradinhos, entendeu? A arquitetura é a gente pensar no espaço. E aí, quando eu pergunto algumas coisas para vocês, tá, mas como que vai ser o pátio, como que vai ser isso? Vocês estão pensando primeiro, né, em quadradinhos, para depois pensar como que vai ser o resto, por exemplo. Então, pensa... Você está bem enquadrado, né? Não é nem... A questão não é dele ser quadrado ou redondo, não é isso. É que, assim, vocês começam fazendo vários retângulos para indicar os ambientes e vão encaixando um retângulo no outro, certo? O que sobrar vira pátio, o que sobrar vira área permeável, o que sobrar vira... Eu estou falando na forma de vocês, na hora de projetar, na forma de vocês pensarem diferente. Porque o projetar não é só fazer os ambientes em si, entendeu?
é vocês pensarem no contexto todo do que vocês querem dar. Então, assim, por exemplo, qual que é a sensação... Qual que é a sensação que vocês querem dar para as crianças que vão estudar lá? Qual é que é a sensação que vocês querem dar, né, para os pais quando chegarem, né, no local dessa escola para querer colocar as crianças para estudar nessa escola, né? Porque isso é importante, é muito importante. Quando minhas filhas eram bebês e eu tinha que colocá-las na escola, eu visitava muitas escolas e muitas vezes, por causa do espaço físico, eu deixava de colocar elas na escola, né? E a gente tem esse poder da gente dar sensações para as pessoas e para quem utiliza esse espaço. Então, independente do que você, de como está a distribuição, pensa no todo, né? O estacionamento, ok, você colocar lá atrás, acho que ficou ótimo. Aparentemente está bem distribuído, apesar de eu achar que ainda tem muita via, né? Muita, vamos dizer assim, muito asfalto, né? Eu acho que depois, com calma, dá para você otimizar, olhar ele de uma forma que você tente tirar, né? A quantidade de rua, né, desse estacionamento, no caso, dá para otimizar ele, né? Você conseguiu chegar na quantidade dentro do seu pré-dimensionamento, mas não olhando os ambientes em si, não olhando só os ambientes pequenininhos, entendeu? Mas olhando o conjunto do seu projeto, eu acho que dá para você otimizar, pensar nesse pátio coberto, nesse pátio descoberto, né? A gente falou que o pátio descoberto pode ser a área verde da escola, então pode entrar dentro de um pouco dessa área permeável. Então, pensem nessa situação também, tá? Em relação ao banheiro, que você está falando, que não está conseguindo colocar os banheiros entre as salas, dá uma olhada. Por que a gente tem os banheiros dentro das salas dos pequenininhos? Porque, né, normalmente você tem a professora e você tem ajudantes dentro da sala. E eles são pequenininhos que eles precisam de ajuda para ir para o banheiro, até os 3 anos. A maioria usa fralda, né? Então, eles não fazem isso sozinhos, então a professora precisa, né, fazer isso para eles. Então, essa questão, a indicação desses banheiros dentro de sala de aula é para que as professoras ou as ajudantes que vão fazer, elas não fiquem distante desses alunos também, entendeu? E eles tenham acesso rápido. Então, por isso que é indicado. Se vocês olharem um pouquinho com calma lá, vocês vão ver que normalmente eles indicam o quê? Um sanitário para a sala B e C, por exemplo, né? Que no caso, aqui no nosso trabalho, no nosso projeto, não vão ser salas B e C. A gente vai dividir conforme a gente dividiu lá em sala de aula, que é conforme a escola cuiabana divide, que é berçário, maternal, infantil 1, infantil 2, pré-escola 1, pré-escola 2. Então, a gente tem que ter 6 salas, no mínimo, aí para atender, tirando a sala multiuso, tá? Então, salas de atividade são as salas de aula. Então, você tem berçário, maternal, infantil 1, infantil 2, pré-escola 1 e pré-escola 2, que é como se divide esses alunos do A, B, C, D, certo? Porque a turma do B, a turma do D, né, que não precisa ter banheiro conjugado com a sala, são alunos de 4, 5 para 6 anos, que são alunos que eles já têm autonomia, entendeu? Então, eles já conseguem ir no banheiro sozinhos, eles conseguem sair para beber água sozinhos, eles não. E normalmente você só vai ter a professora na sala de aula. Então, tem essas questões. É por isso que tem essas indicações. Então, mas professora, eu acho que não é legal ter. Não, não tem isso. Tem um porquê da gente colocar dessa forma. Certo. Só fazer mais uma em relação a essa questão da sala.
eu entendi, pelo que eu estudei na cartilha, que o matinal, o Jardim 1 e o Jardim 2 são os grupos que precisam do banheiro dentro da sala, né? São as três salas de aula que tem que comunicar com o banheiro. Maternal, Jardim 1, Jardim 2. Isso. Todas essas três salas, elas têm que ter a sala de repouso, cada uma do lado, uma da outra, ou uma sala de repouso vai servir para mais uma sala de atividade? Não, a sala de repouso normalmente não tem atividade, né? Não são todas as escolas que têm separados cada uma. Às vezes uma sala que é de atividade também é de repouso, mas isso depende, né? Porque tudo é muito adaptado, né? Dentro do que a gente vê. Então, isso daí é o que eles indicam para uma escola nova que vai ser construída. Uhum. Você tenha espaços separados, porque assim, quando você vai repousar, né? Isso daí é falado até para quando a gente, para a vida mesmo, né? Espaço de trabalho, espaço de repouso, eles têm que ser separados para que você consiga realmente, né? Fazer as atividades diferentes uma das outras sem uma influenciar na outra. Mas você não, lá na cartilha, vocês vão ver que ela não precisa estar exatamente conjugada. Pode ser em outro local. O que eles indicam lá, gente, a cartilha ela não é uma lei, ela é uma indicação. Como a gente não tem conhecimento para falar que vai fazer diferente, normalmente a gente tenta seguir a nossa indicação, certo? Então, por exemplo, lá eles indicam que cada sala tem acesso para esse solário. Não necessariamente se passe pelo pátio, por exemplo, entendeu? Mas o solário não precisa ser separado um de cada também. Então, tem formas da gente interpretar e trazer isso da melhor maneira possível para o nosso projeto. Por exemplo, você está botando o solário, tipo, pelo que eu estou entendendo, lá do outro lado. Então, observar isso. Não é só olhar, lá na cartilha não é só olhar o layout, né? É entender para que aquele ambiente serve, porque muitas vezes, né, vocês não têm esse conhecimento, né, o que vai ser realizado lá, quem que é o público que eles estão atendendo, né, e conseguir colocar essas informações, projetar ele da melhor maneira possível, porque isso na vida, né, não só na escola, ou só na cartilha, é assim, quando a gente vai projetar uns ambientes, a gente tem que entender quem que é o nosso público que vai usar aquele espaço, né? E quem que o que vai acontecer ali realmente. Então, na cartilha, isso daí também explica, o que eu acho que é ótimo para vocês. Quando eu projetava, quando eu estava na faculdade, a gente não tinha muito acesso a isso, né? A gente não tinha muito acesso, apesar de ter acesso à internet, era muito restrito as informações que eram colocadas lá. Esses dias eu falei para minha filha que ela estava entediada, achando ruim, não sei o que era que ela estava achando ruim, e aí eu falei, mas filha, quando eu era criança, até a minha adolescência, não existia celular, a gente nem imaginava o que seria celular. Ela olhou para minha cara espantada, assustada, porque para ela é fora da realidade, não existe celular, não existem essas possibilidades, né? Tipo, eu não tinha acesso a desenho 24 horas por dia, como elas têm hoje em dia. Então, na faculdade, para mim, foi a mesma coisa. Eu entrava muito dentro da biblioteca, coisa que eu vejo poucos alunos fazendo hoje. Então, essas adaptações vão acontecendo. Tá bom, Elaine? Mais alguma coisa? Não, por enquanto só isso. Eu vou melhorar aí essa planta e talvez venha com algo Eu quero melhor. que você pense no projeto não só tipo na planta baixa, tá? Mas de uma forma mais completa para que a planta baixa fique melhor. Tá, eu vou ver também as ideias dos outros colegas, porque está bem fechado minha mente para ter uma ideia melhor.
Vamos ver o que os outros têm. Se mais algum colega foi apresentar, né? Porque ninguém fala nada. Eu apresentei na força isso aí, mas tá bom. Mostrei, tô tirando as dúvidas e tô tentando. Vamos lá. É isso mesmo. Sem medo. Bom, quem mais vai orientar? Quem chegou depois, por favor, coloquem o nome de vocês completo lá no chat, por favor, para registrar o acompanhamento de vocês. E preciso saber, dentro desses 7 alunos, tirando o Erlei, 6 alunos, quem vai fazer a apresentação. Ô, gente, alguém põe uma escola aí mega empolgante para me tirar, por favor. A minha tá parecendo dinheiro, eu sei que tá todo mundo... Deixa eu ver, traz lá. Estou aguardando. Então, vamos lá, Gleison. Coloca aí, vai colocando o seu material aí. Gleison, tudo bem? É para fazer atividade. Desculpa, gente. Eita, um barulhão. Oi. Oi. Vamos lá, Gleison. Oi. Oi, Gleison, pode falar. Oi. Ah, tá. Oi. Tá ouvindo? Sim. Tá. Eu fiz uma modificação que que a senhora pediu, né, na observação, a respeito desse corredor que estava menor, né? Uhum. Eu consegui abrir um pouco mais ele para poder dar um pouco mais de ventilação e iluminação. Mudei aqui essa ilha aqui da pia que estava aqui no meio, eu achei por bem colocar aqui de fora, mas no cantinho, não aqui dentro. Porque no cantinho eles lavam a mão e já entram, e se ficar meleiro ou sujar, ele já fica a sujeira lá pro lado de fora, não fica dentro do refeitório. Então, mas eles vêm de onde, né? Eles vêm do lado ao contrário, Daqui, né? Pois é. Uhum. Então, tipo, eles vão passar pelo refeitório primeiro, né? Teoricamente. Já que o refeitório é mais aberto, né? No corredor, eles vão vir aqui no corredor e lavar a mão. Porque se colocar aqui,
pode dar meleira e sujar aqui o pátio coberto, entendeu? Então é melhor que suje aqui nesse corredor, que fica uma área mais isolada, né? Ninguém deles não vão ficar passando para cá, que é uma área de serviço para cá, só para os funcionários, né? E Adoro a afirmação de vocês. Ah, eles não vão passar. Lógico que eles vão passar se não tiver nenhuma não, barreira, sim, né? vão passar, né? Lógico, vão, mas eu falo assim, Gente, criança, quem tem criança perto, seja primo, seja sobrinho, seja irmão pequeno, vocês sabem que eles são, né? Eles dobram a gente. sim, não, Então, a gente mas tem eu que acho que gerar essa. eles vão passar mais aqui e fica bem pior do que aqui, eu acho. Eu não Porque tô vendo aqui. tem uma Aqui. área que eles vão estar andando com frequência aqui, né? Mas às vezes você pode colocar nessa. Isso que está contornando o pátio o que está contornando ali atrás do refeitório é a parede? Aqui, isso aqui é a parede, e aqui é aberto, né? Aqui eu coloquei só para a demarcação para saber o limite da área coberta, né? Ah, Parede então, mesmo é só aqui, ó. por exemplo, tá, a parede aí tem esse Lzinho que sobe aí, não tem? Essa parede pequenininha que tá do refeitório ali do lado que vai para o pátio coberto. Às vezes ali é um bom lugar para se colocar o lavatório, entendeu? Melhor do que no corredor, porque você colocou ali o lavatório no corredor. E o corredor ele já não é grande, então qual é o espaço que vai ter ali? Então, enquanto uma criança tiver, por exemplo, lavando a mão na primeira pia, outra criança não consegue chegar lá na última pia, por exemplo, entendeu? Então, a gente tem que pensar nesse espaço. Começou? Não, vai descansar um pouco. Não sei se você entendeu. Eu não entendi onde que a senhora falou. É que eu passo o mouse e você não vê o mouse. Tá, observação só. Tem a parede de baixo, né? A parede da cozinha, não tem? Parede da cozinha Sim, com essa aqui. refeitório do lado do contrário, que fica um pedacinho de uma parte ali, que é a demarcação do tamanho do refeitório, perto do pátio coberto. Ah, Não sei se você entendeu. Mas tá, depois eu mostro isso para você. Continua. Então, a observação era para dar uma melhorada era nisso, né? O corredor aqui aberto, que estava menor que o pedido, já aumentei, né? Que era, aumentei meu estacionamento. E as salas, né? Que eu tinha que organizar elas concernente a certinho, matinal, o Maternal. jardim 1 e jardim 2. Oi? Maternal. Matinal é de manhã. Acho que tá falhando, né? A sala de a sala de descanso tá de frente com o corredor aqui, né? Aqui é um jardim, uma área aberta. Aham. E aqui tem o brinquedo. Aqui tem Então, um banheiro, um sanitário. sanitários. Ah, tá. Um daqui e Oi? outro do lado. Tá. Não, entendi. Tá um do lado, outro do outro. Uhum. Aí o brinquedo até
legal. Jardim. Jardim 2. Tal. Tá, para de mexer esse mouse, que quando você mexe o mouse tá falhando. Pelo menos para mim aqui. Entendeu? Quando você mexe o mouse, dá uma falhada. E o playground embaixo. Oi. Quando você mexe o mouse, para mim, falha a sua voz. Sim. Aí eu também modifiquei a recepção lá em cima. O Gleison, Oi. tá me escutando? Oi. Deixa eu falar. O que é essa área atrás do playground? Oi? Esse espaço atrás do playground que tá vazio lá. Você colocou 3 árvores ali, né? 3, 4 árvores ali atrás do playground. E o que é essa área? Eu não vou ter muita área verde na frente, né? Então deixei porque precisa do coeficiente, eu deixei a área verde atrás, né? O espaço permeável. Então, mas ele não pode estar agregado ao uso das crianças, ao uso das coisas. Foi uma coisa que eu até discuti muito, não foi na aula de vocês, foi em outra turma de PA, que o que às vezes acontece, né? A legislação nossa nos obriga a ter essa área permeável, né? Essa área permeável é uma área verde. O que muitas vezes acontece com vocês? E com muitos arquitetos também podem acontecer. A obrigação dessa área verde parece que é assim, eu tenho que deixar essa área verde, escondo ela, né? E depois eu deixo lá. É como se essa área verde ela não precisasse ser integrada ao projeto que eu estou fazendo. Mas não é assim, né? Essa área verde, eu acho que ela é muito importante que seja integrada com o projeto que eu estou fazendo. Então, por exemplo, por que não põe o playground mais para trás e essa área verde, que pode ser só grama, fique também de uso para as crianças? Elas gostam de correr na grama, elas caem, elas brigam de lutinha, elas fazem um monte de coisa nesse espaço. E quando você coloca, né, uma vegetação, você fez o playground ali já limitado. Aí você coloca uma vegetação me indicando mais ou menos que aquilo dali é uma barreira para eles não irem para lá. Eu acho que isso pode ser integrado, entendeu? Sim, mas eu tinha, na outra parte, eu tinha colocado o playground mais para trás e deixado uma área. Mas a senhora pediu para colocar o playground mais para frente para ficar já com visão. Não, tinha a ver com alguma coisa, não com playground. Não foi, eu acho que você não entendeu. É que tinha alguma barreira do pátio com a área descoberta. Eu não lembro exatamente do seu projeto anterior, entendeu? Mas faz essa integração, tá? Eu acho isso importante para todos os projetos que a gente faz, não achar que essa área permeável que a gente obrigatoriamente tem que fazer seja uma área que, por exemplo, assim, eu joguei fora esse pedaço do terreno. Ele não é para ser jogado fora, vamos dizer assim, né? Obrigatoriamente, porque a gente precisa ter uma área permeável dentro do nosso terreno para caso, né, ocorram as chuvas fortes, para não acontecer os alagamentos, que eu acho que vocês, pela idade de vocês, vocês não devem ter visto quando Cuiabá alagava muito, né? Quando chove aqui ainda tem alguns pontos de alagamento, mas antes tinham muito mais, a cidade ficava muito alagada, né? Eu morava ali perto da Unic,
e perto da rotatória ali, daquela que vai para Várzea Grande, a rotatória nem existia dessa forma, enfim. Teve uma vez em 96, 97, e eu não morava muito perto, não, que alagou de quase chegar água na minha casa, de quase alagar a minha casa. E minha casa era um pouco numa parte mais alta, mas os vizinhos para baixo, mais próximo dali da rotatória, ficou com a casa cheia e tinha vários pontos em Cuiabá. Por causa do manso, né? Da criação lá, da represa do manso, tudo isso daí, por outros motivos, né? E aí, quando começou a ter a preocupação de quê? De criar essas áreas permeáveis. O que a gente não pode pensar como arquiteto é que a obrigatoriedade da gente ter essas áreas permeáveis, né, dentro do terreno, não quer dizer que a gente está excluindo essa área do nosso projeto. A gente só tem que pensar, e que eu acho que para Cuiabá é super viável, trazer essas áreas para dentro do nosso projeto e utilizar elas como parte do nosso projeto, entendeu? Então, não foi você a primeira pessoa a fazer. Eu falei muito sobre isso numa outra turma de PA também, porque a tendência normalmente assim, eu tenho que ter, então eu já separo ali, e aí tipo fica uma áreazinha excluída, né? Fica aquela área lá, tipo, é porque eu tenho que deixar e o resto eu uso o meu projeto. E às vezes eu já vi projetos assim, que você tem uma área verde, mas elas não têm acesso da edificação, então fica excluída. Então vamos evitar fazer isso. Porque Cuiabá precisa dessa área verde também por causa da nossa temperatura. Tá bom? Entendi. Sim. Tá. Uma coisa que eu ia falar é da sua cozinha. Pelo que eu entendi, quando a gente faz uma cozinha, a gente tem uma parte, né, de pré-higienização, que é quando eu recebo os alimentos, e eu tô vendo que isso está faltando ali dentro da sua cozinha, né? Tá faltando, você fez um depósito, vamos dizer assim, mas eu entro na cozinha, né, para colocar. Então, existe um ambiente chamado pré-higienização, que tem lá na apostila, que é um espaço que eu recebo os alimentos, que eu tiro tudo, né, eu higienizo esses alimentos antes de guardar eles, e não faço isso dentro da cozinha, do espaço de cozinhar, por exemplo, né? Porque eu posso infectar, por exemplo, a pia e depois eu vou cozinhar, né? Então, quando a gente fala em cozinha industrial, em cozinha que está relacionada que não seja da nossa casa, né? Normalmente a gente tem esses espaços. Então, dá uma olhada lá para você dar uma organizada nessa sua cozinha, tá bom? Ok. E outra coisa também, ó. Pelo que eu tô vendo, você fez a recepção ali, né? E quais são as duas salas que tem a porta naquela recepção ali? A diretoria e a Copa. E onde está a secretaria? Tá atrás do... Depois da recepção. Atrás da recepção tem o mocherifado e atrás do mocherifado tem a coordenação. Então, dá uma olhadinha lá na apostila. Por quê? O que tá lá. A recepção, ela vai recepcionar quem? Ela vai recepcionar os pais, vai recepcionar pessoas da comunidade ou quem quiser alguma informação. A recepção, ela tem ligação direta com a secretaria, tá? E quando a gente vai, por isso que ela tem um guichezinho lá. Se você olhar direitinho, tem um guichê lá. Então, a recepção ela serve para essa comunicação com a secretaria, que é onde eu vou fazer matrícula, eu vou levar documento, eu vou tirar minhas dúvidas, entendeu? A recepção não necessariamente tem ligação direta com a diretoria, entendeu? Entendi. Então, você pode fazer uma entrada, às vezes, por outro lugar para os professores chegarem, para os professores não irem para a sala para a sala deles, para usar os sanitários,
para ir para a Copa passando sempre pela recepção. Porque a recepção ali, ela é uma barreira para os pais, entendeu? Para os pais não entrarem na escola e não entrarem nas outras partes. Então, dá uma olhadinha lá com calma, porque a gente, quando a gente vai fazer matrícula, essas coisas na escola, a gente tem acesso à secretaria. É o único lugar. E à tesouraria também, né? São 2 lugares que essa recepção normalmente está perto. Como aí, né, a gente está falando de uma escola pública, a gente não tem tesouraria, porque a gente não paga mensalidade. Então, a gente tem secretaria. Então, a secretaria é onde a gente entrega os documentos, onde a gente, né, precisa falar com alguma coisa. Então, é ali. Então, por isso que essa recepção lá tem um guichê. E se vocês separarem a secretaria tem o guichê. Então, é grudadinho um no outro. Entendeu? Porque ali naquela recepção que você colocou, e isso outras vezes, você não vai ter uma secretária ali, né? Sim. Secretaria vai falar ela que está ali. Então, ali é só para você ser atendido pelo guichê já pela secretaria, entendeu? Sim. Tá bom? Mais alguma pergunta? Sim. Sim. Eu vi a cartilha concernente ao peitoril da janela. Ele tá 50, tá certo? É isso mesmo? 50 centímetros? Tem algumas indicações. A sala de uso da criança, né? Tá com 50 por 70. Mas aí tá falando o tamanho da janela, não o peitoril. Sim, tá falando peitoril. Peitoril 50, altura 70. Eu não olhei exatamente lá, mas eu acho que é para dar mais iluminação natural. São janelas baixas, tem janelas assim. Então, porque eu queria fazer minhas janelas num design diferente, e aí, só que para mim fazer ela fica muito baixa, né? Só que aí eu olhei lá na cartilha e tava falando que o peitoril era 50, o mínimo, né? Não, aquilo lá é uma indicação mínima, para ela não ser para o chão, entendeu? Mas você Isso, pode mínimo. fazer um peitoril de 1,10 também. Normal. Não, exatamente. Em alguma janela minha eu queria colocar ela baixa, entendeu? Num formato diferente, um design diferente. E aí eu fiquei preocupado concernente a isso. Fica muito baixo das crianças poder... Não sei. Mas aí eu vi na cartilha que o mínimo tava 50. Então, é isso mesmo. Eu posso colocar algumas de 50, né? O mínimo. Ah, tá. Pode. Tá, minha dúvida era só isso aí mesmo. É que como assim? Eu não faria isso nunca, jamais, né? Nem legislação permite isso. A partir de 2 pavimentos, né? Então, tipo, lá em cima, tipo, se você tivesse mais um pavimento, você nunca ia poder colocar ela nessa altura, nesse peitoril. Você teria que colocar ela, se eu não me engano, pela legislação, pelo Código de Obras de Cuiabá, agora é 1,20, entendeu? Então, assim, se eu tenho segundo pavimento, meu peitoril tem que ser, entendeu? Então, ter essa relação. Como é tudo térreo, você não vai ter um tombo, né? O máximo que pode acontecer é a criança passar de um lado para o outro. Mas isso também depende, porque eu posso ter um peitoril baixo, mas a parte ter uma parte fixa e uma outra parte que é Uma área móvel. isolada. É uma parte fixa. Por exemplo, eu ponho vidro, entendeu? Então, eu ponho, por exemplo, tem 50 centímetros, tem uma janela de 1 metro. Aí, nessa janela, eu posso pôr 50 centímetros fixo e a outra 50 centímetros que seja basculante ou maxilar. Porque isso é a gente que também decide, entendeu? Exatamente. Então, tá. Bom? Mais alguma pergunta? Já os dois que a senhora falou aqui para mim. Não, só isso mesmo. Ah, tá. Meninas, deixa eu ver se tem meninos. Não. Meninas, mais alguém quer orientar? Andressa, Aline, Bibiana, Eusébio.
Suzana orientou bastante semana passada, que foi só ela, a Nanda. Mais alguém vai orientar? Gleison, pode tirar a sua tela? Isso, obrigada. E aí? Deixa eu ver quem está escrevendo. Tá, Bibiana, pode perguntar. Se quiser mostrar, tá? Pode falar, Bibiana. Qual que é a sua dúvida? Tá bom, Aline. Tem alguma dúvida, por enquanto, dessa tua área administrativa? Bibiana, a Bibiana está perguntando se tem um lugar específico para o solário. Lá na cartilha, eles indicam que o acesso para esse solário seja direto da sala de aula, normalmente atrás da sala, mas vocês têm que observar onde que vai estar esses lugares, né? Solário, né? Às vezes ele é super indicado para lugares que a gente tem, que são lugares mais frios, né? Mas não quer dizer que em Cuiabá as crianças não devam tomar sol, só tem alguns horários específicos para elas tomarem sol, né? No sentido de brincar no sol mesmo, tá? De ir para o lugar, sentar só coberto, porque isso é saúde. Então, quando vocês indicarem esses lugares de solário, é importante vocês olharem a orientação do sol, né? Preferencialmente que pegue o sol da manhã nesses lugares, que é uma coisa que eu não estou vendo vocês falarem, e que vocês observem as edificações que estão em volta, porque se eu pegar e fazer um solário que seja muito estreito e que tem edificações altas, ali não vai pegar sol, né? Então, às vezes, o sol que vai pegar ali é das 11 a 1 da tarde, que é o horário que ninguém deve tomar sol, principalmente em Cuiabá. Então, é importante vocês observarem isso. Agora, tem um lugar específico? Não, mas a gente tem que orientar. Então, a gente tem que lembrar lá das nossas aulas, né, de conforto térmico, que a gente falou sobre isso, né? Então, eu acho que é isso. Entenderam? Quem mais tem alguma dúvida? Não sei se você precisa mudar. Você tem que ver, na verdade, quando a gente fala voltado para algum lugar, é que a gente tem inclinação do Sol, né? A gente falou lá na carta... Esqueci o nome. Na carta solar, né? A gente falou isso lá na carta solar. Só tem que observar, na verdade, as edificações. Se a gente colocar tudo para o sul e voltar com um monte de edificação em volta, vai ser um local que não vai pegar sol. Tá, Andressa? Então vai ser um lugar que não vai pegar sol. E aí é problemático, né? É que nem botar piscina em alguns lugares. Botar piscina muito próximo a um prédio vai ser ruim, porque vai pegar sol especificamente, às vezes, 2 horas por dia e ela vai ser uma piscina gelada. Então, o solário, ele tem essa função, né? Que pode ter uma ligação com um pátio descoberto, aberto, alguma coisa assim. Mais alguém, turma? Senão a gente vai encerrar a aula de hoje. Com apenas 2 alunos fazendo orientação. Semana passada também foi 2 alunos apenas.
E assim seguimos. Só fazer mais uma pergunta. Pode. Eu vi a sala de repouso no projeto do colega que mostrou no domingo, e pelo jeito ela é separada assim, de todos os ambientes de sala de atividade. Eu faço, por exemplo, se eu quiser separar, porque na minha ideia elas estão juntas, uma do lado da outra no mesmo ambiente, né? Eu tenho que separar e fazer as 3 salas também separadas, ou uma sala só serve para os 3 grupos? Tem que ser separado por... Uma só é pouco para a quantidade de alunos, porque o que acontece? Os alunos do grupo D, que é o pré-escola 1, pré-escola 2, eles não tiram soneca mais, né? No período de aula, por exemplo. Mas do grupo C, do grupo B, eles ainda dormem, nem que seja 30, 40 minutos no período da manhã ou no período da tarde. Então, se vocês observarem essa parte às vezes você pode fazer uma que caiba, né, 40 alunos, não sei. Entendeu? Porque dentro dessas salas ainda tem lá a quantidade de alunos máximas que podem ter, tá? Certo, eu estou tendo muita dificuldade justamente por isso. Eu peguei esse esquema de 2 salas juntas, né, acabando ficando 2 áreas grandes, 48 metros quadrados, 36 metros quadrados na área mínima, 48 na máxima. Aí davam 2 salas muito grandes, uma do lado da outra. Estava funcionando de banheiro, bastante assim. Eu vou tentar ver uma proposta com uma sala. Layout, que é importante vocês colocarem o layout para vocês entenderem o dimensionamento. Porque eu falo assim, às vezes tem o dimensionamento mínimo, mas o formato não tá legal para eu colocar para colocar o mobiliário, entendeu? Tá bom? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, turma? Não? Turma, quem não colocou o nome, por favor, coloquem lá no chat o nome completo, tá? Porque daí eu vou encerrar a aula. Obrigada pela presença de vocês. Desejo muito que na próxima semana eu possa ver mais projetos, tá bom? Para ajudar vocês, na condução do projeto de vocês, tá bom? Aline, o almoxarifado fica naquela parte ali, né? Não precisa ter uma ligação direta com a sala do professor, pode estar ali no corredor onde fica secretaria, sala dos professores, copas, naquelas partes ali, tá? Andressa, não tem data de entrega ainda, a gente ainda não tem uma previsão, é para vocês, o que eu estou falando para os alunos é que vocês adiantem o máximo que vocês conseguirem, as nossas orientações estão aqui para isso, né, para que vocês consigam, porque a gente não sabe como que vai ser o calendário ainda. Então, a sugestão que a gente tem, o que está sendo passado para a gente, como a gente é uma disciplina prática, e na nossa disciplina prática, né, que é projeto, a gente consegue fazer dessa forma que vocês desenvolvam. Então, a gente ainda não tem data para entrega, que seria, né, no início do próximo mês, mas como a gente ainda não retornou, né, presencial e provavelmente vai sair um novo calendário, né, para essas questões de avaliação, né, dessas aulas práticas, como vai ser, a gente está pedindo que vocês façam para que não fique apertado posteriormente, né? Porque vai que volta, porque assim, já tem 2 meses, né, que a gente está em quarentena. A gente não vai ter 2 meses de aulas a mais, porque
porque a gente não vai ter mesmo. Não temos esse tempo para ter esse tempo de aula, né? Não tenho tempo no ano para fazer isso. Então, é como se a gente estivesse dando aula mesmo. E aí é importante que vocês façam o que vocês conseguirem, o máximo que vocês conseguirem, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. E eu estou aqui para tirar essas dúvidas para vocês arredondarem o máximo possível, tá? Então, fazer é importante. Tá? Mais alguma dúvida? Gente, obrigada pela companhia de vocês, pela participação de vocês. Espero que semana que vem, de novo, eu vou voltar a falar, que vocês consigam e queiram e façam a apresentação do projeto de vocês, para eu saber como que está caminhando, para eu entender qual que são as dúvidas de vocês, para a gente alinhar para o projeto de vocês ficar da melhor maneira possível, tá? Então, tchau, até semana que vem, e aí a gente vai se falando, tá bom? Obrigado.